Coisas importantes que eu quero falar aqui para vocês. Seguinte. Gente, não é que eu seja contra o default do programa, tá? O default do programa, ele é extremamente importante e várias vezes a gente acaba utilizando o default do programa para fazer as nossas análises. A questão é que você tem que ter uma capacidade crítica para saber se esse default do programa é apropriado para o seu dado. Porque pode ser que o que está ali no default não seja apropriado para o seu dado. Pode ser que o default do programa tenha um valor baixo de bootstrap, porque simplesmente estava lá, entendeu? Então, o default não é errado, o default é uma pré-definição. Se o default é uma pré-definição, ele é pré-definido como se fosse uma abordagem geral. E a gente tem que entender que cada dado tem uma especificidade, que cada trabalho tem também suas características. Por exemplo, pode ser que você está fazendo um trabalho com os micros e que você tenha poucos micros, ou que você tenha poucos indivíduos por população. Então, você não vai fazer análises que demandam muitos indivíduos por população, ou análises que você só vai ter robustez se você tiver um determinado número de microsatélites. Então, assim, default é amigo, porém você precisa avaliar se ele realmente comporta aquilo que você precisa. E o default é muito importante para você começar a colocar a mão na massa. Gente, não espere você ter os seus dados para você colocar a mão na massa. Porque eu vou falar um negócio. O maior erro que você pode ter, que você pode cometer com você, é falar o seguinte: não, eu vou esperar os meus dados serem gerados. Aí, quando os meus dados forem gerados, eu vou analisar. Porque assim eu aprendo e analiso. Eu já aprendo e analiso e aí pronto, vai ser maravilhoso porque eu não vou ficar perdendo tempo. Só que o negócio é o seguinte, nem tudo é como a gente planeja e campo de batalha é muito diferente. Então você não sabe se você vai ter os seus dados no momento que você deseja, você não sabe se as coisas vão atrasar, você não sabe o que vai acontecer. Uma pandemia surgiu para mostrar pra gente que, olha, nem sempre as coisas são como nós planejamos. Então, tire um tempo e comece a usar o default do programa. Pega lá dentro dos programas, geralmente eles têm os modelinhos de input. Você vai lá, pega esses modelinhos de input, roda com default para você começar a ter familiaridade com essas interfaces, para você identificar o que é que eles podem fazer. Quando você for trabalhar com seus dados, você vai fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Agora, é óbvio, se você tiver com seus dados em mãos, que maravilha, que beleza, você aprenda com eles aí, muito maravilhoso. Mas, se você puder, não tiver com seus dados, comece, utilize o default, vá mexendo mesmo. A gente só consegue aprender a análise trabalhando. E algumas vezes, quando a gente deixa para fazer isso de última hora, pode ser que a gente tenha uma trava, porque a gente não vai conseguir explorar essas partes. Só tomem cuidado com isso, tá? Você vai, ao longo do tempo, empilhando esses conhecimentos e vai conseguindo fazer boas escolhas. Isso é só possível quando você vai para o campo de batalha, quando você erra, quando você repete, quando você entende a natureza dos dados, porque aí passa a ser uma coisa natural. Então, faz parte da vida de um cientista aprender a analisar os seus dados, tá bom?